aí no juízo, o dia do julgamento final. Há muitos títulos que se dá para isso, mas todos eles estão se referindo a um único evento, tá? É o dia do julgamento, é o dia quando o Senhor Jesus Cristo virá sobre esse mundo, não mais para salvar, mas para julgar a humanidade. Tá bom, queridos? Bom, isso é Pedro falando à igreja. Os falsos mestres estão escarnecendo, os falsos mestres estão zombando, estão colocando em xeque a doutrina, essa doutrina da segunda volta. Então Pedro responde dessa forma: fala aos irmãos, olhem para o passado, olhem o que os profetas disseram, olhem o que Jesus disse, olhem o que os apóstolos disseram, atente-se a isso e não dê ouvidos ao que eles estão dizendo. Só que aí ele se volta agora, querido, veja, falando primeiro aos irmãos, agora falando a respeito dos escarnecedores, né, e do escárnio sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo. Pedro vai dizer o seguinte: primeiro ele diz que os escarnecedores são pessoas que andam segundo suas paixões, suas próprias paixões. Nós vimos isto exaustivamente no capítulo 2, tá bom? Mas Pedro fala sobre isso. Olha, antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. É o que caracteriza um falso mestre, é o que caracteriza um falso pastor, tá bom? Esses últimos dias aqui, irmãos, ele diz, olha, nos últimos dias, quando você ouve essa expressão se refere a um período da história. Esse período a qual essa expressão se refere, ela começa com a primeira vinda de Jesus e vai até a segunda vinda. Todo esse período histórico entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é chamado de os últimos dias. E deixa eu te mostrar isso só com um texto, tá bom? Para a gente não gastar tempo com essa questão. Mas eu quero te mostrar que é isso. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, mas os últimos dias, a gente não está vivendo nos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias, irmãos, olha, há muito tempo. Atos 2, falando dos últimos dias, que essa expressão ela é usada no Novo Testamento para descrever esse período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar um texto aqui interessante. Atos 2, é Pedro citando aqui, no caso Joel, a partir do versículo 15, ele diz assim, olha, estes homens não estão bêbados. Isso aqui aconteceu depois que... Opa, só um minutinho. Depois que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar em outros idiomas, né? Se juntou um monte de gente ali, e aí começaram a acusar aqueles homens de estarem bêbados. Era 9 horas da manhã, aí Pedro se levanta para responder essas pessoas. E ele diz assim, olha, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. O que foi que o profeta disse? Ele está citando aqui literalmente o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel que está se cumprindo. Ou seja, nós estamos inaugurando os últimos dias, irmãos. É isso. Então, os últimos dias... Essa expressão ela é usada no Novo Testamento, de maneira clara, para representar esse período que começa com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e que se encerrará com a segunda vinda, com o dia do juízo. Bom, eu já disse que esses escarnecedores, eles são os mesmos falsos mestres, os falsos profetas do capítulo 2, tá? Há aqui uma certa discussão entre os comentaristas, mas há um consenso de que são essas pessoas, tá bom? Então, olha só, há um comentarista chamado Wisby, ele diz que o escarnecedor, querido, é alguém que trata levianamente de algo que deveria ser levado a sério. Ele trata com leviandade, né, aquilo que deveria ser levado a sério. Aí ele cita exemplo, no tempo de Noé, o povo escarneceu do dia do julgamento, e os cidadãos de Sodoma ridicularizaram a possibilidade de a cidade pecadora ser destruída pelo fogo e enxofre. Ele segue citando, os falsos mestres agora estavam zombando da ideia do inferno e do vindouro julgamento deste mundo. Então, é lidar com esses assuntos que são seríssimos de maneira leviana, sabe? Tratar disso com brincadeiras,
fazendo piadas, tratar disso com desprezo, não dando crédito ao que é dito pela palavra de Deus. Me permita, irmãos, eu vou tentar inculcar algo em vocês, para ver se vocês comecem a pensar um pouco mais sobre isso. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: à luz da Bíblia, o ser humano, ele é imortal. Ele é imortal. Isso significa que você não morrerá jamais. Ah, pastor, mas eu vou morrer. Não, 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 não. O que vai definhar, o que vai morrer, o que vai voltar para o pó é o pó. Entendeu? Mas você, como pessoa, quem está estudando conosco em Romanos, talvez entenda melhor isso, né? Você, como pessoa, a sua personalidade, sua alma, seu espírito, não vão para o túmulo. O que vai para o túmulo é apenas a matéria, o pó, que vai voltar ao pó. Mas você parte para a eternidade. E a grande questão, o grande X aqui dessa questão, na verdade, a razão pela qual a igreja evangélica deveria existir seria preparar as pessoas para essa partida, irmãos. Porque muitos não se preparam, muitos não querem nem sequer ouvir falar a respeito disso, entendeu? Eles acham, olha que coisa absurda, irmãos, ou acreditam de maneira muito simplista que são salvos. Eu vou repetir, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação a essa questão de salvação. Ou quando tem certeza, tem uma certeza que não é uma certeza confiável. Por exemplo, você chega em alguém e pergunta assim: bom, você é salvo? Ah, pastor, eu sou salvo. Como é que você sabe que é salvo? Ah, pastor, porque eu aceitei a Jesus Cristo. Ô, irmãos, esse é um negócio muito perigoso, sabia? Muito perigoso. Porque o fato de você levantar a mão, aceitar a Cristo, vir aqui à frente fazer uma oração, isso não significa necessariamente que você foi salvo. Na verdade, você corre um sério risco de acreditar nisso e, a partir de então, agir como se fosse salvo, não vive como filho de Deus. Entende? Então, é muito perigoso essa coisa. Essa é uma doutrina que deve ser levada muito a sério, irmãos. A igreja, a razão da existência da igreja seria preparar os homens para a eternidade. Infelizmente, a gente sabe disso hoje. A igreja hoje está muito preocupada com as bênçãos aqui nesse mundo. Então, nós fazemos campanhas e mais campanhas, jejuns, subimos o monte, fazemos sacrifício, porque nós queremos as bênçãos do Senhor aqui e agora. Não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que colocar prioridade nessas coisas é tirar o foco daquilo que é essencial e colocar o foco naquilo que é supérfluo, irmãos. Naquilo que não tem tanta importância. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo diz que quando a gente morre e parte para a eternidade, nós não levamos nada do que possuímos aqui. Tudo isso vai ficar, entende? Falando ainda um pouquinho, queridos, sobre essa questão de zombaria e escárnio, são duas palavras citadas aqui no texto. Há um comentarista chamado Simon Kistemaker, e ele alerta para o fato de que o escárnio não deve ser confundido com a zombaria. Eu pensava que fosse a mesma coisa, tá bom? A zombaria, diz ele, retrata frivolidade. É algo que não tem importância, é algo banal, na verdade. Mas o escárnio, ele é um pecado intencional. Ocorre quando deliberadamente alguém demonstra desprezo por Deus e por seu filho. Isso é escarnecer. Qual era o escárnio? O que Pedro está falando? Eu falei que Pedro agora está se dirigindo aos escarnecedores e ao escárnio. O escárnio está aqui, irmãos. Olha a pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Eu quero que você entenda, querido, que isso aqui não é exatamente um questionamento. Não é alguém que está realmente... Imagine um irmão me ouvindo falar sobre isso aqui hoje, amanhã me procura e diz assim: pastor, eu realmente queria entender sobre esse negócio, pastor. Não há na Bíblia essa aparente emergência da volta de Jesus. Paulo não chegou a dizer que o solteiro não deveria nem casar por causa disso. Então, por que nós já passamos 2000 anos, pastor, e ele ainda não voltou? Será que esse negócio não está errado? Entende? Se alguém pergunta isso porque realmente quer saber, irmãos, essa é uma pergunta que vale a pena a gente gastar tempo tentando explicar para a pessoa os porquês, as razões, né? Se bem que a Bíblia não diz muito sobre isso. Agora, a pergunta como ela é feita aqui, ela é feita num tom de zombaria, num tom de escárnio, na verdade, né? Imagine, querido, imagine. Eu vou entrar nisso agora, deixa eu dar uma olhada, porque eu não queria atropelar a ministração, irmãos. Eu vou entrar nisso agora. Imagine a igreja, irmãos.
que está ali passando por lutas, lutas de todos os lados. Primeiro, externamente, o Império Romano é inimigo da igreja. Segundo, há os judeus que são inimigos ferrenhos da igreja, há outras religiões, entendeu? E há, por si só o fato de ser cristão já torna a pessoa uma pessoa não benquista, sabe? Uma pessoa não grata na sociedade, pelo fato de crer em Cristo Jesus. Então essa igreja está passando por muitas lutas. Mas além das lutas externas, tem isso aqui. E isso aqui dói mais, entendeu? Porque esses homens estão escarnecendo. Olha, mas vocês não estão pregando há tanto tempo, né? Talvez aponte para Pedro. Pedro, tu não está pregando há tanto tempo sobre essa questão? Há 30 anos tu prega sobre isso, Pedro. E eu nunca vi, Jesus voltou, na verdade, ninguém nunca viu falar que Jesus voltou. Todo mundo já morreu e nada de Jesus voltar. Que ensino é esse, na verdade? Porque, irmãos, se você lê o Novo Testamento sem nenhum tipo de preconceito, você vai perceber que na mente dos apóstolos, a volta de Jesus era iminente. Eles pregavam dessa forma. Em 1 Coríntios 7, Paulo fala sobre isso. E a volta de Cristo é tão iminente que ele aconselha o solteiro a não casar, por causa dessa iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, era uma pregação, na verdade, eu diria que essa era uma das principais pregações da igreja naquela época, entendeu? E aí, 30 anos, quase 40 anos se passaram e Jesus não voltou ainda. Aquela geração toda já morreu quase e Jesus não voltou. Agora esses homens que saíram da igreja por causa da vida imoral que viviam, agora estão montando nessa doutrina para minar a igreja, para acusar os apóstolos, para dizer que eles são mentirosos, para dizer que eles inventaram essa história de Jesus, uma lenda a respeito de Jesus Cristo, para atrair as pessoas para eles. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Aqui há uma certa dúvida quando eles dizem desde que os pais dormiram. Eles estão se referindo aos patriarcas, aos profetas, ou apenas à geração da igreja do Senhor? O consenso é que eles estão falando aqui da geração da igreja do Senhor, entendeu? Aqueles que conheceram a Cristo, aqueles que estiveram na primeira igreja, na verdade, lá nos primórdios da igreja. O fato é, irmãos, Cristo não tinha voltado. E por mais que fossem falsos mestres, e por mais que estivessem escarnecendo, aquilo afetava a igreja. Imagine, irmão, você ser bombardeado todos os dias com questionamentos como esse. Vocês estão sofrendo. Vocês estão vivendo uma vida santa, abrindo mão de muitas coisas que são boas, porque vocês creem que Jesus vai voltar, mas ele não voltou ainda. Esses homens estão mentindo para vocês. A pregação deles não é verdadeira. Eles inventaram esse negócio todo. Nós trabalhamos muito isso lá no primeiro capítulo, entendeu? Eles inventaram tudo isso. E agora, veja, ele falou aos irmãos, ele falou sobre os escarnecedores, na verdade, e o escárnio deles. Agora ele vai responder aos escarnecedores. E a resposta de Pedro, querido, primeiro ele fala que eles deliberadamente esqueceram disso. Ele fala de um esquecimento proposital desses homens. Olha o versículo 5. Porque deliberadamente, propositalmente, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Observe aqui, querido, que o argumento desses falsos mestres para não acreditar na volta de Jesus era esse. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão, como desde o princípio da criação. Gente, irmão, o que esses irmãos esses falsos mestres estão afirmando? Que desde os primórdios, o mundo era o mesmo e nunca havia acontecido na história da humanidade alguma coisa, querido, que pudesse provar que algo como aquilo que estava sendo dito, de fato aconteceria, entendeu? O mundo era o mesmo e nunca havia acontecido nada na história que garantisse o cumprimento dessa promessa de que vai vir um final, de que vai vir um dia em que o mundo vai acabar. Em outras palavras, esses falsos mestres estão dizendo aqui que Deus nunca interviu na história e não seria agora que ele iria intervir, tá bom? Essa é a acusação. Vocês estão mentindo. Agora veja, irmãos. Veja. Primeiro, ele fala desse esquecimento proposital, tá bom? Segundo,
Eles esqueceram propositalmente que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Olha o texto, querido. Veja, eu vou ler aqui esse texto agora, o versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, e veja como o autor coloca isso. Olha, esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. O que ele está dizendo aqui, querido? É como se Pedro estivesse dizendo assim, Deus nunca interviu, né? E aí ele faz uma pergunta, vocês já se esqueceram de que a terra e os céus foram criados pelo Senhor? Os céus, irmãos, e a terra, eles são frutos de uma intervenção divina, de uma intervenção sobrenatural. Portanto, o argumento desses homens não tem fundamento, entendeu? Não tem fundamento. Mas Pedro não para aí. Não só eles esqueceram propositalmente que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus, mas eles esqueceram propositalmente que Deus destruiu a humanidade através das águas do dilúvio. Deus criou tudo, céus e terra, né? Mas também Deus destruiu. Olha o versículo 6. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. A acusação é, Deus nunca interviu assim na história da humanidade. Se ele nunca interviu no passado, por que ele vai intervir agora? E Pedro está dizendo, o argumento de vocês é errado. Na verdade, eles, diz Pedro, propositalmente esquecem disso. Eles fingem que não estão vendo. Eles fingem que não conhecem a história, entendeu? Para poder sustentar o argumento. E Pedro vai dizer, olha, Deus intervém sim. Foi ele que criou os céus e terra e foi ele que destruiu o mundo através de um dilúvio. Irmãos, é algo assim interessante, querido, porque aqueles homens, eles estavam usando essa doutrina para minar a autoridade dos apóstolos e, de certa forma, atrair as pessoas para si, entende? E Pedro está respondendo a eles. E a resposta de Pedro é, olha, vocês estão inventando isso, na verdade. Isso já aconteceu, Deus já interveio no passado, assim como vai fazer no futuro, na verdade. E veja, eles fingem não saber que haverá um dia de juízo final sobre a humanidade e eles fazem isso escarnecendo desse dia. Irmãos, olha que coisa interessante. Pedro vai dizer no versículo 7, pela mesma palavra que Deus trouxe à existência céu e terra, pela mesma palavra que Deus destruiu o mundo antigo através do dilúvio, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. O que eles estavam fazendo é o seguinte, irmãos, negando a intervenção de Deus no passado, eles sustentam que não haveria nenhuma intervenção no futuro. Só que essa estratégia foi minada por Pedro. Pedro diz, não, vocês estão agindo de maneira irresponsável, vocês estão colocando em risco, porque, irmãos, veja que coisa interessante. Tudo bem, são falsos mestres. Mas o engraçado, querido, que falso mestre anda dentro da igreja do Senhor. Prega na igreja do Senhor. Eu tenho postado no grupo alguns videozinhos de humor evangélico, né? Bem interessante. Há muitos, eu vou postando ao longo do tempo aquele negócio ali, há muitos daquilo ali. Só que tudo aquilo ali é pequenos fragmentos de pregação de verdade, irmãos. Não é alguém que está no estúdio gravando molecagem, não. É o cara que pega pequenos fragmentos de pregação e faz aquilo ali, para tornar algo, né, cheio de humor. Mas são pregações de verdade, irmãos. Esse menino aqui não gosta de jeito nenhum, né? Mandei para um colega meu lá em Imperatriz, ele quase não consegue falar comigo no telefone, sorrindo descontroladamente. Eu digo, calma, cara. É engraçado, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, aquilo, querido, é de cortar o coração da gente. Porque aquilo é o que tem imperado no Brasil. Aquele tipo de pregação é o que reina no Brasil. Uma pregação completamente desconectada das Escrituras. Entende? Em que a pessoa diz aquilo que lhe vem à mente, ele não quer nem saber se está na Bíblia ou não. E quando vai usar a Bíblia, usa a Bíblia completamente fora de contexto, entendeu? Completamente fora de lógica. Essa é uma realidade, querido, que a gente vive hoje. E quando um falso mestre chega na igreja e traz um ensinamento equivocado, irmãos, quando esses homens começam a ensinar vocês
os caminhos para a prosperidade e focam nisso, prosperidade, cura, eles negam a vocês aquilo que de fato é importante. Irmãos, ouça isso, irmãos. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo. O que Pedro está dizendo é que tudo isso aqui um dia vai ser destruído. Nós vamos chegar na descrição mais explícita que ele faz sobre isso. Para mim, na minha cabeça, posso estar equivocado, posso, mas na minha cabeça, algum outro planeta um dia vai se chocar com a Terra e a Terra vai simplesmente desaparecer. Os filmes de Hollywood estão bem na direção, irmãos, tá? E eu creio que aquilo não é o acaso. Não é o acaso. Alguém uma vez disse, irmãos, se o estilo de vida do indivíduo é contrário à palavra de Deus, só lhe resta mudar de vida ou então distorcer a palavra de Deus. Os apóstatas aqui, que Pedro está falando aqui, os falsos mestres, escolheram distorcer a palavra de Deus, de modo que eles escarneciam da doutrina, querido, do julgamento final e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, isso é o que Pedro diz nesses 7 versículos aqui. Agora, eu vou tentar tirar aqui algumas lições do que nós estudamos, tá bom? Do que nós estudamos. Se você tem dúvidas, se você não dá para pegar tudo, quiser depois ouvir a ministração, eu te aconselho, porque nós temos aqui uma interpretação do texto, o que Pedro disse respondendo a esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, entendeu? Ele fala aos irmãos, fala aos próprios escarnecedores. Agora nós vamos tentar tirar daqui alguma lição, irmãos, com relação a nós hoje. Vejam, se a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus era questionada no período apostólico, o que nós temos a dizer, irmãos, hoje, em pleno século XXI? Agora, fazendo uma pergunta que nós vamos responder, é o seguinte: o que o apóstolo Pedro tem para nos dizer quanto a este questionamento, de maneira que isso nos ajude a permanecer firme nos caminhos do Senhor? Repito, nós não devemos dizer assim, olha, ninguém pode questionar isso. Podemos, irmãos. Pastor, são mais de 2000 anos, pastor, que a igreja vem pregando a mesma coisa e nunca aconteceu nada. É verdade, querido. O que nós temos a dizer sobre isso? Eu creio que essas respostas aqui poderão te ajudar, tá bom? Não são todas as respostas, nós vamos continuar estudando o assunto, mas eu creio que isso aqui possa te dar uma base para que você firme a sua fé no Senhor. Então, o que Pedro tem para nos dizer quanto a este questionamento, de maneira que isso nos ajude a permanecer firme nos caminhos do Senhor? Primeira coisa, irmãos, tudo isso é uma questão de fé e de aceitação das Escrituras. É a primeira coisa que Pedro tem para nos dizer. A mensagem da Bíblia com relação a esse tema é claro, né? Ela é transparente. O mundo, como nós o conhecemos, está caminhando para a sua destruição final. Está caminhando para o fim. E isso é o ensino da Bíblia, irmãos. Vou ler o texto agora aqui, de 2 Pedro. Vou começar com 7, mas vou pular para outra parte, onde Pedro diz para o dia do juízo e para a destruição final. Agora, pule o versículo 8, 9 e olhe o 10, irmãos. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Essa é a minha teoria. Um choque cósmico entre um planeta, algum astro lá no céu, que vai se chocar com a Terra, irmãos. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. O que Pedro está ensinando para nós aqui, irmãos? Queridos, eu queria muito chamar a sua atenção para isso. Tudo isso que você conhece como terra,
isso um dia vai desaparecer. E vai desaparecer de forma dramática, terrível, né? Na minha cabeça, a única coisa que eu consigo conceber é exatamente isso. Só me vem à mente isso, né? Um choque entre a terra e alguma outra coisa no céu e que vai consumir a terra. O fato e o ensino é esse. Esse mundo vai ter um ponto final. Ele vai acabar. Agora, veja que coisa interessante, irmãos. Visto que será assim, visto que isso vai acontecer de verdade, como nós devemos viver? O que se espera que nós sejamos? Que nós façamos? Aí ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Né? É o que ele diz para nós. Bom, querido, o ensino é claro, não só aqui, mas por toda a Bíblia, como já mostrei no começo da ministração. A questão que de fato importa é, querido, será que você crê realmente na revelação das Escrituras? Porque a primeira mensagem de Pedro para nós é: você tem que crer nas Escrituras. É uma questão de fé. Ou você confia na revelação de Deus, ou você não confia. E essa é uma questão chave para qualquer pessoa que queira andar com Deus. Não dá para andar com Deus sem que você creia naquilo que está escrito. E não é crer naquilo que você gosta, é crer na Bíblia como um todo. Porque tem muita gente que escolhe: ah, eu gosto muito do Salmo 91. Ah, eu amo o Salmo 23. Então elas têm os seus textos prediletos e só querem aquilo. E esquecem o restante. Bom, irmãos, isso não é fé na Bíblia. Isso não é fé na palavra de Deus. Entende? Não é. O chamado nosso é para crer na revelação como um todo, tá bom? Como um todo. Lloyd Jones diz que a Bíblia me pede que creia em coisas que ao homem natural parecem completamente ridículas. A própria Bíblia contém exemplos disso, querido. Essa advertência concernente ao dilúvio que Pedro considera aqui, o caso de Sodoma e Gomorra e várias coisas que aconteceram com os filhos de Israel. Tudo isso para muita gente parece um absurdo. A ideia de que o mundo um dia foi destruído por água, para muita gente, isso é inaceitável, irmãos. Para crente, às vezes, entendeu? Para crente. Deus destruiu, Deus de amor destruiu a nação, o mundo todo. Foi, irmãos. Foi. A Bíblia, ele continua dizendo, a Bíblia é francamente sobrenatural, é francamente miraculosa e pede que aceitemos tais coisas sem a mínima hesitação. Toda a profecia referente à vinda do nosso Senhor, a mente natural parecia uma total fantasia. Nada parecia mais ridículo aos nacionalistas judeus daquele tempo que este carpinteiro de Nazaré fosse o Messias, o Filho de Deus. Para eles, a coisa toda era ridícula e eles escarneciam dele, zombavam dele. Então, a Bíblia, irmãos, vamos por essa aqui. A Bíblia é um livro sobrenatural, irmãos. Simples assim. Há uma teologia chamada teologia liberal que tira o sobrenatural da Bíblia. Acabou, irmãos. Se você, irmãos, quem aqui já leu a Bíblia sabe disso. Não há como, você anula completamente a Bíblia. Se você quiser tirar o sobrenatural. Ou então dizer assim: olha, isso aí não é um fato verdadeiro, isso aí é apenas uma maneira de querer falar com a gente. Tem umas coisas muito loucas que são ditas para justificar aquilo que está na Escritura e não aceitar aquilo como de fato a palavra de Deus, como um fato. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, né? Ou tantos outros milagres que a gente pode citar aqui, na verdade, na história da Bíblia, querido. É um convite a crer em coisas transcendentais. Fé bíblica é isso, irmãos. E não dá para andar com Deus sem que você creia no sobrenatural. Não dá. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou lá o filho de Naim. Ele ressuscitou Lázaro. Ele próprio ressuscitou. Há muitos casos de ressurreição no Velho Testamento, no Novo Testamento. Isso está por toda a Bíblia, irmão. Eu não posso dizer assim: mas eu creio no Salmo 91, mas eu não creio nessas. Não dá, querido. Não dá. O chamado bíblico, irmãos, e na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Esse é um tipo de fé que ou Deus nos dá ela, ou nós viveremos a vida condenados nesse mundo e na eternidade, porque não é possível crer sem o auxílio de Deus, irmãos. Não é. É uma verdade que a gente não pode negar a você. Se alguém crê realmente na Bíblia, foi porque Deus deu a ele esse tipo de fé, porque não é uma fé produzida por nós, irmãos. Não é. Bom,
A segunda fala de para nós aqui, o que ele tem para nos dizer, que os escarnecedores da palavra são uma prova da doutrina da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é que nós precisamos de fé para crer nas Escrituras como revelação de Deus. Segundo, os próprios escarnecedores, tanto naquela época como hoje, eles são uma prova da doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 3 desse capítulo 3, irmãos. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores. Lloyd Jones diz o seguinte: quanto maior for o ceticismo atual quanto a estas coisas, maior prova será no sentido do fato de que o ensino bíblico é uma revelação vinda de Deus. Escarnecendo hoje desta doutrina, os homens estão simplesmente confirmando a profecia bíblica. Eu não sei se você entendeu o que ele quis dizer aqui. O simples fato de existir escarnecedores é uma prova de que a doutrina é verdadeira. É isso que Pedro está ensinando. Irmãos, vocês já pararam para observar que o próprio estado em que o mundo se encontra atualmente é uma confirmação da veracidade do Evangelho? Lucas 18, versículo 6 diz assim, olha, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, e olha a palavra, irmãos, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você observa o que está sendo dito aqui, querido? Deixa eu tirar algumas lições rapidinho aqui. Primeiro, o ensino da parábola é muito simples, tá bom? Se um juiz terreno, destituído de todo senso de justiça, cede a persistência de uma viúva, né? Pelo simples fato de ela ficar ali fadigando ele todo dia, quanto mais Deus, que gosta de ouvir as orações dos seus filhos, vai ter prazer em responder quando, como nesse caso aqui, a causa for justa. O ensino é esse. Só que, junto com o ensino, querido, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Eu queria chamar sua atenção, querido, para um detalhe nessa parábola. Eu vou focar isso aqui para que você entenda onde eu quero chegar. Primeiro, esse capítulo 18 aqui começa, lá no versículo 1 mesmo, com o Senhor Jesus Cristo contando uma parábola, e ali ele anuncia o propósito pelo qual ele está contando a parábola. Olha o versículo 1, Lucas 18, 1. Veja. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Para quê? Veja, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a parábola vai ser contada para isso. Para que os discípulos não desanimem de orar, para que eles continuem orando sempre, permanecendo sempre em oração. Aí ele fala, havia numa certa cidade uma viúvinha pobre, que tinha uma causa, e ela vai ao juiz. O juiz não teme a Deus, não se importa com o ser humano, né? Então ela vai lá e ele a ignora. E ela volta e ele ignora, e ela volta. Mas ela é tão persistente que um dia ele diz assim, olha, eu não temo a Deus, eu não me importo com o homem, mas eu vou responder, eu vou atender ela só para eu me livrar dela. E aí é quando entra a palavra de Jesus. Se ele fez isso, quanto mais Deus que tem prazer em nós. Só que quando chega no último versículo, irmãos, eu queria chamar sua atenção para esse versículo, irmãos. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, essa é uma palavra muito forte nesse texto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, irmãos. Estaria o Senhor Jesus fazendo uma associação entre fé e oração? Do tipo assim, se eu não oro, é porque não tenho fé? Porque ele está contando uma parábola para motivar os discípulos a perseverarem em oração. E ele está dizendo, se vocês fizerem isso, o Senhor vai atender vocês. Contudo, quando o Filho do Homem vier, você percebe
Onde o Senhor pretende chegar aqui, irmãos? Ele está dizendo, irmãos, que o tempo da volta de Jesus será um tempo de uma apostasia muito grande, onde as pessoas abandonarão a fé. E, irmãos, na minha cabeça, querido, o Senhor está assim associando oração com fé. Se você tem fé, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. Se você não tem fé, você não ora. Para mim é isso que ele está dizendo aqui, irmãos. O Senhor vai atender se você orar, mas quando ele vier, será que ele vai achar alguém ainda orando? Entende? As pessoas perderam a fé. As pessoas deixaram de orar. As pessoas não persistiram na oração. E, irmãos, eu estou quase terminando aqui. Deixa eu explorar um pouquinho bem aqui esse negócio com vocês. Quando nós cremos no Senhor, irmãos, se eu creio que o Senhor pode salvar a minha família, eu oro por ela. E não importa se você está orando há 1 ano, 10, 20, você continua orando porque você continua crendo que Deus vai salvar. Se você para de orar, por esse texto aqui, eu ousaria dizer que você deixou de crer que Deus possa salvar a sua família. Porque a prova de que você continua crendo que Deus possa salvar é a persistência na oração. Entende? E isso me preocupa, irmãos. Isso me preocupa. Primeiro, eu sei o quanto é difícil orar, porque eu oro há mais de 20, 25 anos, eu oro pela minha família. Eu oro. Não vou dizer que oro todos os dias, mas eu oro há 25 anos pela família. E a oração é a mesma. Ela não foi atendida ainda, então é a mesma. Às vezes, bate um desânimo. Às vezes você vai orar e uma vozinha vai dizer assim, de novo, e aquele negócio começa a me inquietar por dentro de novo. Porque uma vez, irmãos, eu não sou muito de contar isso, né? Mas uma vez eu tive uma experiência com Deus. Eu estava orando por alguém e eu propositalmente disse para o Senhor, eu não oro mais, Senhor. E me veio ao coração, não vou dizer que foi Deus que me falou, porque aí eu posso estar me precipitando. Me veio ao coração o seguinte, se você desistir de orar dela, o que te sobra mais agora? Se você parar de orar, você está dizendo o quê? Que não crê mais em mim? Que não acredita mais que eu possa salvar? É basicamente isso aqui que nós estamos vendo aqui, irmãos. Tudo bem, a minha lição aqui é a própria existência dos escarnecedores são uma prova de que essa doutrina é verídica. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quando a gente chegar nos versículos 8, 9, 10, mais ou menos, é 9 e 10, né? 8 e 9, Pedro vai dizer, querido, que para Deus um dia é como 1000 anos. Aí ele vai explicar essa demora toda, entendeu? Mas isso vai ficar para a próxima semana. Eu só quero que você entenda uma coisa. Primeiro, não dá para lidar com Deus sem fé, irmãos. Sem crer na revelação de Deus como palavra de Deus de fato. Segundo, é o que Pedro está nos ensinando. A própria existência dos escarnecedores provam que o evangelho é verdadeiro, que a mensagem é verdadeira, que essa doutrina é verdadeira. Terceiro, querido, não se esqueçam, é o que Pedro está dizendo, não se esqueçam do poder de Deus. Está demorando, é verdade. 2000 anos, pastor, é verdade. Mas não perca de vista o poder de Deus. Olha, irmãos, veja só, versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. Pedro está aqui se referindo, querido, à criação dos céus e da terra. Eles vieram à existência através do poder de Deus. Quem não lembra aqui Gênesis 1:1? No princípio era Deus, né? No princípio era... E aí o versículo 2 vai dizer que Deus, é isso mesmo, deve confundir aqui o texto. E o Senhor vai dizer, querido, que Deus trouxe a existência, irmãos. Haja luz, haja. E o Senhor começa a trazer à existência tudo pelo poder da sua palavra, irmãos. Então a mensagem de Pedro para nós é: não se esqueça de que Deus é um Deus poderoso. Ele trouxe à existência o mundo pelo poder da sua palavra. Ele destruiu o mundo antigo pelo poder da sua palavra. Irmãos, e aí segue uma série de julgamentos que nós temos na Escritura Sagrada, tudo fruto do poder de Deus, irmãos. E a questão é a seguinte, irmãos, olha só.
O mesmo poder que trouxe à existência o mundo é o mesmo que destruiu toda a criação através do dilúvio. Também é o mesmo que destruiu Sodoma e Gomorra, mais ainda, né? É o mesmo que prometeu pôr fim à história da humanidade por meio de um evento cataclísmico. É o mesmo poder, irmãos. O mesmo poder. É o mesmo Deus que continua o mesmo, né? É o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É o mesmo Deus que diz que um dia essa terra deixará de existir. Eu não vou me prolongar mais, querido, mas eu vou chamar sua atenção mais uma vez para uma coisa que eu julgo muito importante. Se você for acompanhar a exposição do capítulo 3, você vai ver que todo o assunto diz respeito a esse dia. Pedro vai falar sobre isso. Vai dar detalhes, vai explicar, vai mostrar por que Deus não fez ainda, por que Cristo não voltou ainda. Ele vai explicar todos esses detalhes para nós, tá bom? Mas um fato precisa ficar marcado na nossa mente, no nosso coração. Qual é o fato? Essa terra vai deixar de existir. Essa terra vai ser destruída um dia. Talvez eu não esteja aqui quando isso acontecer. Também isso não faz diferença nenhuma. Mas vai acontecer. Porque a promessa bíblica em Apocalipse 21 é de novos céus e nova terra, entendeu? Essa é a promessa. Aqueles que partirem para a eternidade para estar com o Senhor Jesus Cristo, eles habitarão uma nova terra, irmãos. Uma nova terra. Aqueles que partirem sem Cristo, esses partirão para a condenação eterna. E a Bíblia diz que o lugar deles é um lugar chamado Lago de Fogo, um lugar de juízo eterno sobre essas pessoas. E aí, querido, vem novamente uma coisa que eu quero que vocês gravem isso no coração. Muitos de nós não conseguem conceber a ideia de uma vida depois dessa. Irmãos, isso é uma coisa interessante. Experimente pensar sobre isso para você ver uma coisa. Meu Deus, eu morro. E aí, agora? O que vai acontecer? Talvez você se assuste com os pensamentos que virão ao teu coração. Eu digo isso, querido, porque eu tenho feito esse exercício há algum tempo. Senhor, eu sei que eu vou morrer. É um fato. Esse corpo vai deixar de existir. Mas quando eu partir desse mundo, Senhor, que os meus olhos se abrirem na eternidade, o que me espera do outro lado? Ah, irmãos. Ah, pastor, eu não creio nisso. Bom, querido, se você não crê nisso, você está no lugar errado. Não é lugar para você aqui não, tá bom? Se você não crê que há uma eternidade, que há uma vida após essa, eu vou ser muito franco com você. Aqui não é lugar para você. Talvez uma outra igreja evangélica seja. Lá você vai aprender sobre as bênçãos, a bênção, como alcançar a sua bênção, como 5 semanas para casa nova, 10 para um casamento abençoado, mais 7 para alguma coisa lá. Talvez isso lá seja mais interessante para você, porque aqui você vai me ouvir falar demais sobre isso. E me permita só apenas ler, eu não vou pregar, mas eu vou só ler um texto com vocês, que é um texto que nós deveríamos ter guardado no coração, e a gente deveria ler isso bastante, irmãos, para não esquecer jamais qual é o ensino bíblico. Lucas 16, versículo 19. Acompanhe a leitura, eu vou encerrar com essa leitura. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Mas só uma observação, irmãos, porque eu não consigo ler isso sem fazer observação. Porque às vezes a pessoa pensa assim, os ricos não vão para o céu. Os ricos isso. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala aqui de um homem rico, ele está usando isso propositalmente. A ideia dele é chocar a nata de Israel, da nação de Israel, dos líderes religiosos, civis, sei lá. É porque aquele povo acreditava que quanto mais rico um homem fosse, mais abençoado por Deus ele era. Quanto mais pobre, mais miserável, mais distante do Senhor, entendeu? A pobreza era um sinal de que Deus estava com raiva, irado com aquela pessoa. E a riqueza era um sinal de que Deus estava contente, estava abençoando aquela pessoa. E ele conta exatamente a história nesse sentido, irmãos. Observe, o contraste é muito grande, irmãos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, olha o contraste, o rico e o mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico.
Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Foi para o paraíso. Quando ele fechou os olhos nesse mundo, que ele abriu na eternidade, estava lá 2 anjos que vieram recepcioná-lo e levá-lo para o paraíso. Agora, o rico vai morrer também, irmãos. Olha só. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora não tem anjo para recepcionar ele. O negócio aqui é mais complicado. Versículo 20. No inferno, olha o choque, irmãos. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então Lázaro, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui mesmo, enquanto você está aí em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, até lá, eles irão se arrepender. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, se não crê na palavra de Deus, não adianta milagre, irmãos. Não adianta milagres. E não importa a grandeza do milagre. Se não crê na palavra de Deus, estão perdidos. Mas o fato é, a morte, ela é só uma... Lembrei da novela da Globo. É uma passagem. A viagem, né? É só uma passagem para a eternidade, irmãos. Na hora que os teus olhos fecharem-se nesse mundo, você abrirá os olhos na eternidade. Ou você vai para essa nova terra que vai vir do céu, descer do céu, como parte do povo de Deus, ou você, querido, estará condenado a uma eternidade de sofrimento e de castigo eterno. Pastor, eu não creio nisso. Problema seu, querido. Problema seu. Posso fazer nada por ti. O que eu posso é pregar o evangelho e orar por você. Se você não crê, essa é uma questão entre você e Deus. Eu creio. Creio de todo o meu coração, irmãos. Vai ser dessa forma. Não importa quanto tempo vai demorar. Não importa se eu morra antes. Vai ser desse jeito, irmãos. Quando os meus olhos fecharem aqui, ou tem anjos me aguardando para a eternidade, ou há um inferno me esperando, irmãos. Só há esses 2 lugares. Bom seria se a vida luz para essa realidade que nos aguarda depois da morte. A grande questão, irmãos, é para onde você vai. Esse mundo vai acabar. Nós vamos partir dele. Mas a pergunta é, para onde nós vamos? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, só por alguns minutinhos, querido. Se puder, fecha teus olhos. Responda para você mesmo, querido. Se você morresse hoje, se a existência nesse mundo para ti acabasse hoje, o que aconteceria contigo depois? Para onde você iria? Eu quero que você saiba, querido, que toda a Escritura foi nos dada para que nós nos preparássemos para isso. Toda a Bíblia foi nos dada para que nós nos preparássemos para esse momento. O plano de Deus é que você tenha a certeza e a garantia de que quando os seus olhos fecharem-se nesse mundo, eles se abrirão na eternidade ao lado de Deus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que nenhum pereça, que nenhum se perca, mas que todos conheçam a Cristo, que todos encontrem salvação. Eu espero que você entenda, que você compreenda, que você creia nisso e que você se posicione com relação a essa verdade, no nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor.
Nós ouvimos a tua palavra, Senhor. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos ajude a crer nela, Pai. Arranque os preconceitos, Pai. Arranque os preconceitos. Arranque, Senhor, meu Deus, Pai, toda incredulidade do nosso coração, toda resistência, Senhor, ao Evangelho. Tire, Senhor, meu Deus, Pai, o véu que está posto sobre a nossa consciência, Senhor. Remova toda cegueira espiritual, Senhor, e ilumine o nosso entendimento para que creiamos na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que quando Paulo pregava lá na cidade de Filipos, enquanto ele pregava, o Espírito Santo veio sobre uma mulher, Senhor, e abriu o entendimento dela para que ela cresce, para que ela compreendesse aquilo que Paulo estava pregando, Senhor. E porque o Espírito abriu o entendimento, ela creu em Ti, Senhor, meu Deus. Pai, eu oro que da mesma maneira, Senhor, o Espírito venha sobre nós nessa noite e abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender e crer na Tua palavra e crendo, Senhor, nós sejamos salvos em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus amado, opere um milagre na nossa vida, Senhor. Tire de nós, Pai, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, meu Deus, Pai, os conceitos, os preconceitos, as ideias equivocadas, Senhor, os prazeres desse mundo, Senhor. Arranca de nós tudo isso, Senhor, e abre os nossos olhos, Pai, para que possamos crer na Tua palavra, Senhor, e crendo sejamos salvos em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.